começando. A minha conexão estava assim dele tanto aqui, né? Agora vocês vão conhecer ele. Vão conhecer um pouquinho dessa pessoa incrível. Olá! Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Instagram. É muito bom te ter aqui. Que bom, muito obrigado, é um prazer. Boa noite para você, Roberto, e para o pessoal que já está nos acompanhando. Boa noite, é um prazer. Que coisa boa. O pessoal está chegando aqui, a gente acabou de entrar. O pessoal ainda está entrando. Pessoal, eu mandei aqui convidando as pessoas para assistir a live com a gente. Tava todo mundo ansioso. Já tinha gente me mandando mensagem. É hoje, né? Tava todo mundo feliz esperando. Que bom. Tá bom. O som tá bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Todo mundo que tá aí tá ouvindo bem. Só dá um ok. O pessoal que vai entrando nos dá ok. Hoje a nossa live, o Padre Domingos vai trazer um assunto muito importante, muito interessante, que é as paixões do Enneagrama. Então, na visão dos padres do deserto, uma sabedoria antiga e incrível. A gente vai ter um conhecimento aí muito bacana nessa 1 hora que a gente tem de live. Então, o pessoal que vai chegando aí, vai dando ok, tá todo mundo ouvindo a gente. Encaminhe essa live, pessoal. Aqui tem um aviãozinho, vocês podem mandar essa live para mais gente assistir e acompanhar essa noite incrível, que é só 1 horinha, infelizmente. Padre, eu vou pedir para você se apresentar, não sei se precisa, mas um monte de gente que já está aqui já te conhece, já é fã, mas vou pedir para te contar um pouquinho da tua história com o Enneagrama, para o pessoal que ainda não te conhece, não te ouviu falar, para a gente iniciar, então, esse tema tão importante. Ok, olha, então boa noite, Roberta, e todos que já estão acompanhando. O meu nome é Domingos, eu nasci em Portugal, moro no Brasil desde 85, ouvi falar de Enneagrama em 85, eu cheguei em fevereiro e em julho ouvi falar de Enneagrama, fiquei horrorizado quando ouvi falar, né, pela maneira como ouvi, não quis saber disso, né? De uma maneira muito estereotipada, muito fixista, né? E depois, em Belo Horizonte, em 92, eu ouvi falar de um outro jeito e fui atrás, me apaixonei e pronto. E aí estou nisso até agora e hoje a minha vida praticamente é trabalhar com Enneagrama e meditação, né? Que bacana. E tem muitos livros, né, Padre? Tem 9 livros de Enneagrama e 1 de meditação, né? 5 foram publicados pela editora Paulus e os outros foram por uma editora chamada Caruá. E o Enneagrama da Transformação, isso é uma série que eu acho incrível, sim, né? É uma sim, série... são os 4 volumes onde eu tento falar um pouquinho dessa abrangência do mapa do Enneagrama, desde a personalidade, os caminhos de crescimento e a essência, e depois como fazer essa dança entre a personalidade e a essência, que acho que é o grande desafio, né? Que bacana. Então fala um pouquinho pra gente como é que funcionam as paixões do Enneagrama, então com base nessa sabedoria, como que é essa história, para o pessoal conhecer um pouquinho melhor. Muito bem, olha, então vamos voltar um pouquinho lá na história, né? Vamos lá no início do século IV. Surge um movimento chamado dos primeiros monges da tradição cristã, ou chamados padres do deserto. Não eram padres no sentido que se fala hoje, padres no sentido de pais, porque foram os pais de uma nova geração, né? E a motivação deles não era uma motivação psicológica, a motivação não foi o autoconhecimento, a motivação foi espiritual. Eles tinham 2 grandes perguntas. Se é verdade que Deus habita em cada um de nós, por que é tão difícil encontrá-lo? E outra pergunta, por que quando nós o encontramos, quando a gente experimenta, rapidinho a gente perde essa conexão, perde essa presença, né? E então nós estamos aí, a partir do ano 319,
foi depois daquela história toda do Constantino, né, que liberou o culto cristão. Então começa uma certa acomodação do cristianismo e surge esse movimento, pessoas que não se acomodam a esse novo jeito de ser cristão, com as mordomias do império, e querem viver um radicalismo de experiência de Deus. E eles vão para aquelas regiões dos desertos do Baixo Egito, né? Ali naquela região perto da foz do Rio Nilo, um pouquinho para o lado esquerdo, os desertos de Tebai, da Chétia, por aí. Numa primeira fase eram pessoas que moravam sozinhas, cada um na sua gruta, depois começaram a juntar-se e, como já falámos, a busca era pela experiência de Deus. E eles encontraram a resposta para aquelas duas perguntas. Porquê que é tão difícil encontrar Deus e porquê, quando o encontramos, é tão difícil permanecer? E a resposta que eles encontraram foi uma resposta humana, né? Psicológica. Eles perceberam, olha, é difícil porque dentro de nós não tem apenas a presença de Deus, o que nós chamamos hoje de essência, também tem paixões, também tem movimentos, energias e estados emocionais que nos desconectam da essência. Por isso que eles chamaram pecados. A palavra pecado não tem conotação moral nem religiosa. A palavra pecado vem da antiguidade, dos ambientes militares, que significa errar o alvo. Quer dizer, o guerreiro dispara a flecha numa direção e ele erra o alvo. Quer dizer, o nosso horizonte é buscar a essência e tem algo no meio do caminho que nos faz errar o alvo. Então daí a expressão pecados ou vícios e depois paixões, né? É o que a gente chama de vícios emocionais também, né? As paixões. Exato, vícios emocionais, né? O mesmo sentido. A palavra paixão no grego, eles escreviam em grego e falavam em grego na época, né? E depois temos as traduções para o latim. Em grego, a palavra paixão é pathos, que quer dizer doença, daí veio patologia, quer dizer, é algo que nos adoece. E em latim, passio, quer dizer sofrimento, quer dizer, é um estado emocional que gera sofrimento. E aí, estamos então no início do século IV, né? Em 342 tem um monge chamado Evagrio do Ponto era o lugar da Ásia onde ele nasceu. Ele foi um nome muito importante dentro dessa geração dos padres do deserto. E ele teve um trabalho importante, que ele recolheu o saber de vários outros. Ele instituiu uma coisa chamada a roda. Aos sábados de manhã, ele reunia monges daquela região do deserto. E eles partilhavam as experiências, iam dizendo, olha, eu percebi dentro de mim uma coisa que começa com um calor na barriga e depois vem e quando chega na boca do estômago eu seguro. E eles começaram, outro dizer, eu também já senti isso. E começa, isso deve ser aquela tal da raiva que Aristóteles já falava e tal. Claro que Evagrio era um homem que tinha um conhecimento muito acima da média para aquela época. Ele tinha conhecimentos antigos, né? Que vinham da escola de Alexandria, da mesma região, e já temos aí todo aquele saber que vinha de Alexandria, que consignou o saber dos sumérios, dos persas, dos babilônios, todo o conhecimento da filosofia grega, a cultura egípcia, conhecimentos da Índia, dos celtas, conhecimentos da tradição judaica. Ora, o Evagrio já tinha isso no contexto dele. E, a partir dessa observação, repare que eram pessoas, a gente sabe hoje, que eles passavam anos e anos sozinhos. E eles faziam o quê? Hoje a gente sabe que eles passavam, em média, 12 horas por dia meditando. Uau. E eu costumo dizer, uma pessoa que medita 12 horas por dia, ou ela fica doida, e muitos ficaram, né?
ou ela atinge um nível de sabedoria que é uma coisa impressionante, né? E muitos deles chegaram nisso. E então, a partir desse saber, o Evagrio foi sistematizando e em 342 ele publica a primeira lista com 8 paixões. 8. São as 8 paixões, né? Falta uma. Ele sabia que seriam 9. Hoje temos conhecimentos que nos permitem dizer que o Evagrio conhecia o símbolo do Enneagrama, né? Tenho um texto muito bonito da Helen Palmer sobre as origens pré-cristãs do Enneagrama, onde ela faz essa referência às bases anteriores do Evagrio, né? Então ele naturalmente, porque um outro elemento interessante, em Alexandria, a compreensão do Enneagrama era para entender o movimento dos astros no firmamento. No século II, em Alexandria, também começa uma outra percepção. Se essas leis explicam o que acontece no firmamento, também explicam o que acontece no mundo à nossa volta. O que está em cima, está em baixo. E no século IV, o Evagrio tem outra sacada, outra intuição. Se essas leis explicam o que está em cima e o que está em baixo, também devem explicar o que está dentro. E então ele vai em busca dessas leis para explicarem os movimentos emocionais que acontecem dentro de nós. E então, juntando todos esses conhecimentos com a experiência deles, que vem da meditação, e eram milhares e milhares fazendo essa experiência, aí ele elabora essa primeira lista, onde temos 8. 10 anos depois, em 352, o Evagrio publica uma segunda lista que tem 8 também. Só que tem uma palavra que não aparece na primeira lista e aparece na segunda. Teoricamente, nós teríamos 10, ou teríamos 9, não é isso? Na realidade, não temos as 9 paixões do Enneagrama, né? Na realidade, continuam 8. Ele apenas substituiu um nome. O nome que ele tinha na primeira lista era tristeza. E na segunda lista ele colocou o nome melancolia. Portanto, ele percebeu que era diferente, que a melancolia não era apenas uma tristeza, era algo diferente. Então, a mudança da primeira lista para a segunda foi apenas uma especificação ou um aprofundamento, uma compreensão maior da paixão que hoje colocamos no ponto 4, né? E ficamos com as 8 paixões apenas. Um século e meio depois, um outro monge chamado João Clímaco identificou a 9ª paixão, que foi o medo, o que nós hoje chamamos medo, que o João Clímaco explicava como paralisação. Repare, isso só aparece um século e meio depois. E isso é interessante, isso nos mostra o quanto o medo é sutil e é difícil de identificar, não é? Então, com João Clímaco, nós passamos a ter a lista completa das 9 paixões que temos hoje no Enneagrama, não é? Claro, como eu disse, isso não é um saber original deles. Muito antes, por exemplo, no século V a.C., Aristóteles já tinha um tratado sobre as paixões, onde estão quase todas lá, né? E com descrições muito interessantes. Homero, que é um poeta dos primeiros tempos do Horácio, um poeta dos primeiros tempos de Roma, tem um poema também muito bonito sobre as paixões, onde já aparece muita coisa. Podemos dizer que a tradição dos padres desertos sistematizou esse conhecimento a partir de uma experiência interna, né? Uma experiência profunda. Então, esse é um pouco o contexto. Essa tradição dos padres deserto, que teve o auge entre o século IV e o século VII, depois entrou em decadência, né? Nesses 3 séculos tem 3 grandes contribuições para nós no mundo do Enneagrama. Uma é a doutrina das paixões, né? Essa explicação com sutilezas muito interessantes sobre como funcionam esses vícios emocionais. A outra é a
doutrina das virtudes. Eles identificaram também os estados emocionais quando a pessoa está em contato com a essência. E um terceiro elemento, uma terceira contribuição que eu pessoalmente acho que é a riqueza maior, foi o que eles chamaram a técnica do porteiro, que foi o que fazer com isso. Tá bom, nós temos as paixões, temos as virtudes, e agora o que é que a gente faz? Né? E isso, como a gente sabe, é um dilema até hoje. Né? Até hoje ainda tem gente que diz, tem que destruir o ego, tem que bater no ego. E repara, lá no século IV eles perceberam, não, tem é que domesticar as paixões, porque domesticando as paixões elas nos levam ao encontro do estado de essência, né? E eles chamaram a isso, desenvolveram uma técnica que ficou chamada como técnica do porteiro, que é outra contribuição belíssima, né? Mas hoje vamos ficar mais nas paixões, né? Vamos e trazer um pouquinho desse significado profundo das paixões, que quando o Eneagrama ele vai sendo passado, né, acontece muito isso que você falou lá no início. A gente vê o Eneagrama e meio que, não, sério, é só isso, é aquela tipologia. E quando a gente aprofunda nas paixões, a gente percebe que não, tem uma riqueza muito maior ali, né? Então isso que é um encantador. Exato. A gente conhecer essas novas paixões desse ponto de vista, né? Sim, tenho uma sensibilidade humana, uma percepção muito profunda, e eu acrescentaria mais duas coisas, Roberta. Repare, nós estamos no século IV, quer dizer, uma distância de 16 séculos. Então, muitas palavras, o sentido foi adulterado, foi distorcido, evoluiu naturalmente. Então, nós, quando vemos essas palavras, temos que ir lá, nas palavras originais, né? E uma outra coisa, é uma distância cultural muito grande. Não é só o tempo, 16 séculos, mas é uma distância cultural. Estamos no Médio Oriente, é uma cultura muito diferente da nossa, né? Então é preciso entendermos as palavras dentro desse contexto. Então vamos falar sobre isso, né? Começamos por onde? Vai lá. Vamos começar em ordem, acho, para contextualizar, para ficar... Tá bem. Olha minha flecha. Tá bem, então... Começamos em ordem, fica mais fácil. Numérico. Tá bom, pronto. Então, olha, vamos começar pela paixão que o Eneagrama coloca no ponto 1, a ira, né? Tem uma expressão muito bonita do Evagrio que diz assim: a ira é quando a pessoa fica com um sopro breve. Olha que bonito, quer dizer, quando a pessoa está dominada pela ira, a respiração dela fica travada, né? E o Evagrio dizia assim, tem uma frase do Antigo Testamento, a tradição judaica, que diz: Deus é paciente porque tem as narinas grandes. Olha que bonito. Quer dizer que o segredo da paciência é respirar muito. Enquanto que a ira é o inverso, é o sopro breve, curto, né? Então a ira que ele descreve tão bem, que quando a pessoa está dominada pela paixão da ira, é como se ela tivesse tomada por um poder diferente, ela perde o controle, né? E nós sabemos que a ira é esse estado emocional de irritação reprimida. A pessoa sente raiva, fica irritada, mas ela não se permite sentir isso, ela automaticamente sente culpa por estar sentindo a raiva, e então ela reprime. E é uma repressão física, é uma contenção física que gera um padrão respiratório tenso, né? Curto, rápido e depois paralisado. Primeiro paralisa na boca do estômago, depois na garganta, né? Então há uma tensão física e há um comando mental de culpa, de vergonha, de eu não posso sentir isso, não está certo, uma pessoa boa não deve sentir, e então isso fica reprimido. E chega num ponto que acaba explodindo, porque é uma energia muito intensa, e quando explode de uma maneira vulcânica. Usamos também essa expressão ira vulcânica. A lava do vulcão que fica lá fervendo, quando aparece uma rachadura, um espaço aberto, ela vem com tudo e sai queimando, sai destruindo, né? Então essa é a paixão que colocamos no ponto 1.
Claro que a gente sabe, mas é bom lembrar, e o Evagrio dizia isso, todo ser humano tem todos estes vícios. Mas é urgente cada um descobrir qual é o que mais o ataca. É interessante lembrar isso, né? Tipo, um predomina isso, né? Digamos, o chefe da quadrilha das paixões, no um é a ira, né? No dois temos o orgulho, né? E o orgulho é interessante. Eu estava lendo ainda ontem, por acaso chegou nas minhas mãos um texto de Bernardo de Claraval, que já é posterior do século X, mas ele tenta resgatar essa tradição dos padres do deserto. E o Bernardo de Claraval dizia assim sobre o orgulho: o orgulho é um estado tão distorcido que a pessoa tem um olhar acerca dela mesma como se ela fosse melhor do que aquilo que Deus acha que ela é. Quer dizer, é preciso achar que é muito bom, né? E melhor do que aquilo que ela é na realidade. E depois outra sutileza que o Bernardo Claraval diz é assim: o orgulho faz com que a pessoa considere que é bondade dela o bem que ela faz, que é mérito dela. Ela não percebe que é uma coisa da essência, né? Ela acha que é mérito dela. E outra coisa, e ela ainda acha que é mérito dela o bem que os outros fazem para ela. Porque, quer dizer, os outros fizeram porque eu mereço, né? Eu sou uma pessoa boa e eu mereço. Então isso é o orgulho, né? O orgulho, em primeiro lugar, é aquela cegueira que não nos permite perceber as nossas necessidades. Em primeiro lugar, o primeiro nível do orgulho é eu não perceber as minhas necessidades. O segundo nível é eu achar que eu sou uma pessoa indispensável para os outros, que eu sou uma pessoa tão boa que sou indispensável, insubstituível. E a quinta essência do orgulho é quando a pessoa acha que sabe o que é melhor para os outros. Quer dizer, eu me sinto uma pessoa tão boa que eu até sei o que é melhor para você. Você não sabe, mas eu sei o que é melhor para você. Então é a quinta essência do orgulho. E o Evagrio dizia que o orgulho é o pai de todos os vícios. Porque a pessoa se arroga, né, uma bondade como se fosse, ela se coloca no nível de Deus, né? Uma bondade, se coloca como uma providência divina, né? Então tem essas sutilezas do orgulho. No ponto 3 do Enneagrama nós temos já vaidade. Durante muito tempo se colocavam outras palavras, até aparecia a mentira e por aí, né? Bom, a vaidade é a palavra realmente que vem da tradição do deserto. Tem uma outra palavrinha que eles também colocavam e que eu gostaria de falar primeiro porque acho que ajuda a entender, que é a palavra vanglória. Vanglória são duas palavras. Glória quer dizer prazer. É uma sensação de prazer físico, né? Van quer dizer falsa, vazia, ilusória. Então, é uma glória, é uma sensação de prazer, porque é um prazer físico. Mas é vazio, ele não vem de dentro, ele vem de fora, ele depende de algo externo para eu sentir isso, né? E aí vem a palavra vaidade, que na nossa cultura já foi distorcida, já está mais relacionada com exibicionismo. Ora, não é esse sentido original, né? E a gente vê mesmo na profundidade do Enneagrama, a gente poderia dizer, talvez um tipo 3 social até tenha traços exibicionistas. Está bom, mas, por exemplo, um 3 autopreservação não tem. Então a vaidade não é isso. E tem uma palavrinha muito interessante para entender a raiz da palavra vaidade. A primeira vez que aparece na literatura universal o conceito de vaidade é na literatura judaica, no livro do Eclesiastes, uma frase que diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Algumas traduções dizem ilusão das ilusões, tudo é ilusão. A palavrinha original que está lá é Evel, E-V-L. As letras do alfabeto hebraico é diferente do nosso, mas transpondo daria isso.
E o que é véu? A gente pode imaginar assim, para vocês aí no sul é mais fácil. Imagina no tempo frio, tem uma vidraça aqui na nossa frente, e a gente olha pela vidraça, a vidraça está bem limpinha, o que é que a gente vê? Vê a paisagem que está lá fora. A gente nem vê a vidraça. Agora, imagina como é que a vidraça se sente. Ninguém me vê, eu não existo. Agora a gente chega assim pertinho da vidraça e faz... E fica aquele embaçado, e aí a gente vê a vidraça e diz, opa, tem uma vidraça aqui na frente. Como é que a vidraça se sente agora? Oh, eu existo. Mas repara, o embaçado da vidraça, ele some rapidinho, né? E a vidraça fica de novo sem ser vista. Para que a vidraça continuasse sendo vista, era preciso que continuasse o embaçado. E para continuar o embaçado do vidro, a gente tinha que estar o tempo todo fazendo. É véu, é isto. Repare. É a sensação de que eu tenho que estar o tempo inteiro fazendo algo para sentir que existo. Senão vem uma sensação de que eu não existo. Isso é uma profundidade muito bonita para entender a paixão do 3, né? Então, eles trazem essa sutileza, né? Só uma coisa que eu esqueci e lembrei agora, ainda na paixão do 1, eles tinham uma outra palavra. Eles colocavam uma outra palavra, além na essência do 1, além da palavra serenidade, eles colocavam também a palavra paciência. Paciência hoje para nós é tipo aguentar, né? Mas não era isso na origem. Pax, em latim, significa paz. Sciens é saborear. Então, paciência, pax. Sciens significa saborear a paz, que é o contrário da ira, né? Bom, então vamos para o 4, né? Vamos lá, no 4. Olha, no 4 tem aí uma coisa interessante que eu, nos últimos anos, tenho compartilhado e acho que é uma coisa que nós podemos olhar aí com um olhar diferente dentro do Enneagrama. Normalmente nós colocamos como a paixão do 4 a inveja. Mas repara, a inveja não é um estado emocional, a inveja é algo mental. A inveja nasce da comparação. Eu me comparo com a pessoa, ou eu me comparo com o passado, ou me comparo com o futuro. Quer dizer, é um exercício mental. Da inveja nasce outro estado emocional. Aí é que vem o estado emocional, que é a melancolia. E eu, durante muitos anos, também colocava a inveja, naturalmente, foi assim que eu aprendi. Isso depois começou a me incomodar e um dia eu fui lá rever os apontamentos, os primeiros apontamentos que eu tinha do Evagrio, que eu fiz nas madrugadas lá no convento de Olinda, em Recife, no Mosteiro de São Bento. Eles me emprestaram umas folhas como é que chamava aquele negócio de álcool, né? Que era impresso com álcool, do mimeógrafo, né? Lá de isso. E até eles me emprestaram e eu ficava de noite transcrevendo, e eu quando fui lá rever, a palavra do Evagrio não é a inveja, é a melancolia. Que em grego a palavra é lupi. Lupi quer dizer tristeza profunda, pessimismo, desencanto, desânimo pela vida. Olha a força da palavra desânimo. Ânimo, alma, ânima. Desânimo, ausência de ânima, ausência de vida, a sensação de que a vida não tem valor, de que a vida acabou. Então, a melancolia é a paixão que eles colocaram no ponto 4, né? Há uma fixação mental, que é a comparação, mas o estado emocional que nasce daí é a melancolia, a tristeza profunda. Acho que é também uma contribuição interessante dessa tradição de deserto, né? Depois nós temos a cobiça. Como? Faz sentido? Porque é interessante, porque a mesma coisa em relação à vaidade. O que se colocava antes da fixação da palavra mentira, na realidade não era um estado emocional, isso ainda é mental, né? No 3. A mesma coisa no 4, houve aí uma distorção com o tempo, né?
Claro que eles também já falavam da palavra inveja, e isso também vem dentro da tradição. É interessante que depois Tomás de Aquino, bem mais tarde, um dos grandes teólogos do cristianismo ocidental, ele tem uma definição de inveja também muito bonita que diz: a inveja é o sofrimento que eu tenho por aquilo que me falta. É bonito isso. É o sofrimento por aquilo que me falta, né? A sensação de falta é que gera a inveja, como ele descreve. E aí já se aproxima mais da melancolia, mas a melancolia é o produto final, né? É o estado emocional final. Da palavra grega lupi, tristeza profunda, é uma tristeza de pessimismo, de desencanto, né? Muito bem, então vamos para o 5, né? Cobiça. Olha, a cobiça, e é interessante porque a cobiça, no sentido dos monges, não era coisas materiais, até porque eles nem tinham coisas materiais, né? Mas era uma cobiça de apego intelectual, de apego mental, de querer entender. A cobiça está para o 5, assim como a luxúria está para o 8. É uma forma de controle. Para o 5 é uma forma de controle mental. É interessante, eu acho também muito interessante o que diz Aristóteles, lá 9 séculos antes. Aristóteles diz assim: a cobiça é a mais estúpida de todas as paixões. Que ele dizia assim: o que é cobiça? É o prazer que a pessoa sente em saber que tem algo. Isso lhe dá um prazer, saber que ela tem um conhecimento ou alguma coisa material. Mas para ela continuar tendo esse prazer, ela não pode usar, ela não pode usufruir, porque se ela usar, deixa de ter o prazer. É interessante isso, né? Interessante, né? E isso nos ajuda a entender a cobiça do 5. É um querer conhecer para ter um controle. Isso lhe dá uma sensação de não estar vazio. Mas na realidade ele não usufrui disso, isso não é saboreado, isso não é curtido. E ela não vive isso, a pessoa não vive isso, né? Então é o guardar, o reter, e ao mesmo tempo uma curiosidade extrema, excessiva, de nunca estar satisfeito com o que sabe, com o que conhece, né? Então era uma forma de controle, de apego, né? O apego já aparecia muito aí na tradição do Evagrio também, tá? Perfeito. Vamos seguir a ordem e vamos então pular 1 século e meio, tá? Na lista do Evagrio não temos o medo. Isso vai aparecer 1 século e meio depois com João Clímaco. João Clímaco, que é da mesma tradição, né? Ele vai identificar o medo e ele descreve o medo. É muito interessante, é outra palavra que para nós hoje foi completamente distorcida. Nós confundimos medo com fobias, né? Não tem nada a ver. O João Clímaco dizia assim: o medo é uma paralisação. A pessoa paralisa. O corpo paralisa, as emoções paralisam e a cabeça paralisa. Acho que é uma maneira espetacular de descrever o medo. É paralisação geral. Que começa pela paralisação física, há uma sensação de paralisação nas pernas, há um frio na barriga, há um suor frio nas mãos, o coração dispara, parece uma taquicardia. Isso é a dimensão física, a pessoa travou. Depois vem uma paralisação emocional, ela não consegue sentir. E depois chega ao ponto de uma paralisação mental. Ela não consegue pensar. Ela não consegue ver as coisas objetivamente. Os fantasmas tomaram conta, né? Então acho que é interessante essa sutileza da paralisação. Paralisa, né? E não é um medo que fala. Sem desde. Esse não é aquele medo que as pessoas às vezes dizem: ai, mas eu sou 6, mas não sou medroso. E não é, né? É esse entendimento. Exato. E sobretudo, Roberto, eu hoje gosto muito de, antes de falar a palavra medo, perguntar: olha, vamos fazer um checklist aí. Acontece de você quando está numa situação difícil, nova, um imprevisto,
como é que ficam as suas pernas? As pernas têm uma sensação de ficarem tremendo e paralisam? É. E as mãos ficam suor frio? É. E um frio na barriga? É. E o coração dispara? Ok, então é o checklist do medo, né? Isso é o que chamamos de medo e não aquela coisa das fobias. Até porque isso você percebe, e quem está nos ouvindo também já percebeu, se nós vamos descrever o medo no conceito atual que nós temos, no máximo vai se identificar quem é seisfóbico, quem é seis de autopreservação. Porque o medo é muito sutil, né? Um seis social e um seis sexual não vai identificar esse tipo de medo que está na nossa cultura, né? Por isso também que ele demorou tanto tempo a ser identificado, né? Acho que é uma das razões que demorou mais tempo, né? Porque não, ele é realmente muito sutil para ser encontrado. Perfeito. Exato. E demora, né? Demora. Então vamos para o 7. No 7 temos a gula, né? E o 7 tem uma curiosidade que hoje nós, quando falamos gula, o povo liga logo com comida, né? Então eu vou lembrar porque é que ficou isso na história. Imagina, está lá no texto do Evagrio. O Evagrio dizia assim: o monge está lá na cela dele, no quartinho pequenino, sozinho, e ele começa a sentir uma ansiedade. E ele não aguenta aquela ansiedade. E então ele começa a pensar: o que é que vai ter hoje no jantar? Vai ter pão com ervas amargas e mel? Gula é isso. Aí as pessoas dizem: gula é o cara que gosta de comer. Não, foi só um exemplo, né? Quer dizer, é o cara que antecipa o futuro, que para diminuir a ansiedade do aqui e agora, que não aguenta o estado de ansiedade, e então ele antecipa coisas agradáveis e prazerosas. Ele apenas deu um exemplo, mas isso acabou ficando na tradição como se fosse o sentido real da gula, né? Então tem esse elemento, antecipar algo que seja agradável e prazeroso. É uma necessidade de viver antecipadamente algo prazeroso. Por quê? Porque o que eu estou vivendo agora é ansiedade, não me satisfaz, eu não suporto. E por isso que a gula é uma maneira de fugir do presente, de fugir da ansiedade do momento que eu não aguento, né? E eu vou para o futuro para tentar antecipar, mas é uma antecipação mental. É virtual, né? Então ela não satisfaz, não enche e gera mais ansiedade. Então esse é o sentido da gula. É, podemos dizer, a dificuldade de estar no aqui e agora. Rassi Hudson, você já ouviu isso certamente, ele diz que a virtude do 7 deveria chamar-se liberdade. A liberdade de estar aqui e agora. Se eu quiser estar aqui, eu estou e eu consigo estar. Eu não fico ansioso, eu não tenho necessidade de antecipar. Ora, a gula é o contrário disso. É a ansiedade que eu estou sentindo aqui não me deixa ficar aqui. A minha cabeça tem que ir para o futuro. Tem que ir para o jantar dos monges ou para outra coisa qualquer, né? É a necessidade de antecipar prazer. E é insaciável, porque é mental, né? Não é saboreado, não é vivenciado, não é curtido, né? Então essa voracidade é outra palavra que também diz muito na gula do 7. E passa que quando ele chega naquele prazer, ele já está antecipando o próximo, né? Então ele nem aproveita. Eu nem saboreia aquele, né? Eu nem saboreia aquele. Eu costumo dizer que a gula do 7 é tipo... Vamos cair de novo num exemplo de comida, mas tudo bem. A pessoa que vai num self-service daqueles que tem 250 sabores e a pessoa fica doida porque tem tudo que ela gosta e ela pode comer na quantidade que ela quer. Ela come de um, de outro, e come. E no final, ela não sentiu o gosto de nada. Ela não lembra nem o que comeu porque ela não saboreou. Ela já estava no seguinte, né? Então é isso em relação a tudo na vida, né? Muito bem. 8. Então vamos lá. Luxúria. A palavra luxúria também foi outra que foi muito distorcida durante a história, as alterações culturais, né? A raiz da palavra luxúria é a palavra luxo. Ora, o
que é luxo? Luxo é aquilo que vai além do necessário. Aquilo que é excesso. É uma coisa que eu digo, isso é um luxo. Eu não precisava de ter esse carro, mas eu tenho porque esse carro me traz uma sensação de excesso, que me preenche, que me dá algo maior. Mas eu não precisaria. Então, luxo é aquilo que vai além do necessário. E eles colocaram isso como a paixão do 8. E a gente vê isso nitidamente. É a paixão pelo excesso, pelo exagero. Quem convive connosco, tipo os 8, né? Quem convive com a gente, não fala, mas sente. Passa o tempo pensando. A gente, tipo 8, diz uma coisa e o povo diz assim: ai, meu Deus, não precisava disso tudo, né? A gente faz uma coisa e o povo pensa: não precisava disso tudo. É isso, é o excesso, né? Que para nós é normal, por isso que é paixão. Então, luxúria, luxo, excesso. E eles têm também, o Evagrio tem um outro toque, uma sutileza que é muito interessante. Ele coloca que a luxúria é uma paixão que a pessoa fica cega e ela não respeita a vulnerabilidade do outro. Ela vê o outro como um objeto a seu serviço, a serviço da sua paixão de excesso. Então é uma coisificação do outro, não só do outro, mas de tudo, né? O fazer do outro objeto. Isso também ajuda a entender muito aí a paixão do 8, né? Mas é sobretudo essa coisa do luxo, do excesso, sobretudo o excesso da força. A raiva expressa como uma demonstração de força e de respeito, né? Então temos aí a luxúria. E no 9, nós temos a preguiça. E talvez de todas as palavras a mais distorcida foi a preguiça, né? Completamente. O conceito de preguiça que nós temos hoje não tem nada a ver com esse conceito do século IV. O conceito atual é um conceito da cultura anglo-saxónica, da matriz capitalista, né? Isso tem 150 anos, por aí. A preguiça relacionada com o trabalho. Ora, isso então é recente. O sentido antigo de preguiça não tem nada a ver com isso. A expressão do Evagrio é: preguiça é esquecimento do próprio valor. Eu me esqueci do meu valor. Esse é o sentido da preguiça. Na essência, o tipo 9, a consciência do valor, a consciência que ele é amor e que tudo nele é amor. O vício emocional é quando eu esqueço do meu valor. E então eu me deixo para lá. Eu me coloco em segundo plano. É a falta de consciência do valor próprio. Eles usavam também a palavra tédio. Acho que diz muito, tédio. Tédio é como se fosse um desligamento. Sai do ar, desligou, desconectou. Que também diz muito para o 9, né? E a palavra original que eles usavam era assídia, que eles chamavam o demônio do meio-dia. Aliás, a palavra demônio para eles também significava a mesma coisa. Daimon é força, energia. Os demônios eram as paixões, não tem mais nada além disso, né? E eles diziam a assídia, que é a preguiça, é o demônio do meio-dia, que ele ataca a pessoa na hora do calor, né? Então, como é que ele descrevia a assídia? Ele dizia assim: um monge está lá na cela dele, sozinho, meio-dia. Ele olha pela janelinha e vê o sol a pino. E ele pensa assim: ainda vai demorar tanto tempo para chegar a noite. E isso deixa ele tomado por um tédio que ele não consegue fazer nada e nem sequer aproveita o fato de não estar fazendo nada. Olha que sutileza. Uhum. É um a quarentena, meninas 9. Olha, já pensou? Olha, na quarentena todos nós somos atacados, né? Quer dizer, a gente diz assim: puxa vida, vai demorar tanto tempo para chegar à noite. E ali dá um tédio que a gente pensa assim: puxa vida, não dá vontade de fazer nada. E eu nem sequer aproveito o fato de não estar fazendo nada, porque por dentro há algo que fica consumindo a pessoa. Acho que isso também nos ajuda muito a entender o 9, né?
a paixão do Nodi, não é? Verdade. Então, temos aí essas sutilezas, essas contribuições que podem nos ajudar a entender um sentido mais amplo das paixões. Um outro dado interessante é que, tanto no século VII, chegamos às 9 paixões, com João Clímaco, e no século VIII tem um outro monge chamado Máximo Confessor. É da mesma estirpe, né? Da mesma esteira dos padres do deserto. E o Máximo Confessor reduziu as 9 paixões a uma. Ele falou, só existe uma paixão, que ele chamou de egolatria. Latria, em latim, significa culto, adoração, culto ao ego, culto à personalidade, adoração do ego. Então, ele resumiu que, no fundo, a base de todas as paixões é essa, né? É a egolatria, o culto do ego, a pessoa se colocar no centro. E aí ela deixa de encontrar o centro, que é a essência, né? Acho que é uma visão também muito interessante. Maravilhoso. E uma das coisas, a gente tem ainda 10 minutinhos. Vou aproveitar esses minutinhos. Tranquilo. E é interessante porque quando a gente passa a entender, tudo fica... As pessoas que estão aqui, acho que a maioria conhece Enneagrama, já entende disso. Quando a gente passa a olhar, então, para esse ego, para essa paixão, para esse tipo, a gente passa a entender como lidar com ele. E uma das coisas que eu gosto muito da sua abordagem é essa forma de domar o dragão, né? A história que eu mais conto é a história do domar o dragão e não matá-lo, né? Porque às vezes as pessoas dizem, eu vou me livrar dessa paixão. Então, como eu faço? Eu não tenho como me livrar dela, ela existe em mim, ela tá aqui. Eu percebo ou não percebo, mas ela tá aqui. Então, como eu lido com isso? Acho que é um ponto interessante para a gente colocar. Exato, e eu diria, Roberta, uma ilusão é nós passarmos a vida lutando contra as paixões. Eu vou me destruir e ela não acaba, né? E hoje acho que tenho uma outra ilusão mais perigosa ainda, que você certamente também percebe nos trabalhos. Hoje tenho uma certa tendência para algumas pessoas dizerem, eu até me livrei do ego. Pessoas já atingiu um estado iluminado. Acho que aí é a cegueira maior de todas as cegueiras, né? Quando a pessoa acredita que já se livrou da paixão. E aí vem essa coisa da técnica do porteiro, né? Que eles diziam também, eles perguntavam, e agora? Portanto, as virtudes são o estado emocional que nos é natural. É nosso, por natureza. As paixões ocuparam esse lugar. E agora, o que é que faz? Então, eles contavam a historinha de São Jorge, né, que apareceu um dragão na vida dele. Dragão simboliza algo que incomoda, que ataca, que é ruim. São as paixões. O São Jorge lutou contra o dragão e matou o dragão. Matava um, aparecia outro, passou a vida matando dragões e nunca resolveu. Então eles contavam a historinha de São Jorge para dizer, olha, não entre nessa porque não tem futuro. E contavam a historinha da Santa Marta. Apareceu um dragão na vida de Santa Marta. E a Santa Marta domesticou o dragão. Legal, né? Domesticou, resolveu. Mas ainda diz mais, depois o dragão andava seguindo ela como se fosse um guarda-costas. Fantástico, né? Que legal. Essa... A consciência nos permite colocar essas habilidades ao nosso serviço, né? E aí a personalidade passa a ser o guarda-costas da essência, e nós precisamos da personalidade para viver, para sobreviver neste mundo e para expressar a essência, né? E aí eles depois sistematizaram isso na chamada técnica do porteiro, que eles usavam também uma linguagem da época. Tem o porteiro, é o monge que fica lá na entrada do mosteiro. Se não tiver um porteiro, qualquer um entra, mata, rouba, faz o que quer. Então eles diziam, seja porteiro de você mesmo. Quer dizer, se a sua vida, a sua casa não tiver um porteiro, qualquer emoção pode entrar a qualquer momento e fazer estrago.
Então, seja porteiro de você mesmo. O que é que o porteiro faz quando chega uma pessoa? Pergunta: quem é você? De onde vem? O que é que você deseja? E o porteiro decide se a pessoa entra ou não, se pode ou não. Então ele dizia: faça isso com as suas emoções. Quando chegar uma emoção, quando você perceber uma emoção, pergunte: quem és e de onde vens? Olha que bonito. Eu começo a sentir uma coisa me irritando aqui na barriga. Espera aí, o que é isto? De onde vem isto? Ah, isto é raiva, da noite. Ah, isto foi ontem porque teve uma história que eu fiquei engasgado com ela e tal. Ah, o que é que essa raiva vem fazer agora aqui? E até eles diziam: na medida em que a gente pergunta quem és e de onde vens, as emoções perdem a força, porque a gente toma consciência delas, não é? E é uma coisa tão simples e tão fantástica, não é? É verdade. Meu Deus, o pessoal comentou tanto aqui, gente, desculpa que eu tava encantada também ouvindo o padre, eu não consegui ler todos os comentários, então tem um monte de comentário aqui, depois eu vou dar uma olhada. E eu só vi que o pessoal ali falou muito que querem outra live para as virtudes, então, ó, o convite já vou deixar o convite aqui, podemos combinar, é um prazer. Outro assunto que eu gosto muito, ou mais ainda, é o das virtudes, e tem uma contribuição também muito bonita, né? Verdade. Então, gente, sem palavras para agradecer todo mundo que assistiu a gente aqui, que ficou aqui o tempo todo. Padre Domingos, sem palavras para te agradecer. Obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui. Eu vi o pessoal comentando aqui que estava encantado, que a live tinha realmente mexido lá dentro. Eu acho que tocou lá no coração de todo mundo, principalmente quem conhece Enneagrama e estava com uma visão mais superficial e agora conseguiu olhar e aprofundar isso. Eu acho que a gente agregou muito nessa noite para essas pessoas, então quero te agradecer muito do fundo do coração por estar aqui. Tá bom. Muito obrigado, Roberta, e parabéns pelo teu trabalho, é um prazer. E a todos os que nos acompanharam, muito obrigado. Como eu sou social dominante, né? Neste tempo, esta coisa das lives já é uma alegria, né? Para a gente poder estar com gente. De um outro jeito, muito bem, né? Muito obrigado. Obrigada. Gente, a live fica salva 24 horas, então quem quiser assistir novamente, mandar para as pessoas, vai ficar aqui disponível. Então, um beijo em todo mundo. Padre, um beijão. Muita saudade. Quero que acabe logo para eu ir para Fortaleza te ver pessoalmente. Ok, então. Ótimo. Até mais. Que bom. Um abraço para você e para todos. Boa noite. Boa noite.